Nós só temos que te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua grandeza, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas e maravilhas o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso podemos nos alegrar. Nós temos mais que nos alegrar do que entristecermos. Não podemos olhar as dificuldades nem as nossas lutas, mas olhar a bondade do Senhor sobre nós. O que Ele tem feito por você. Ele tem te direcionado, Ele tem te sustentado. Por isso nós devemos nos alegrar pelo cuidado desse Deus por cada um de nós. Quem diria, Senhor, que o Senhor faria tudo isso, que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Sabemos que em Ti temos refúgio, que em Ti há segurança, que em Ti podemos confiar em todo o tempo. Aonde nós formos, sabemos que o Senhor está ali, nos segurando, nos assegurando com suas mãos e cuidando em todo o tempo de nós. Em teus braços nós estamos seguros. Aleluia. Senhor, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu
Recai em tua graça. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Não há outro lugar melhor para se estar do que os teus braços, Senhor. Eu confio em ti, estou seguro em ti, Senhor. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Declara, igreja. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele te guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Como é bom saber que o Senhor está aqui, Deus. Que o Senhor está no nosso meio. Que o Senhor recebe o nosso louvor. Estamos aqui, Deus, diante de Ti, de coração aberto, querendo receber mais do Senhor, querendo ter mais intimidade contigo, Deus, querendo mais de Ti, Senhor. Sabemos que precisamos do Senhor, que nada somos, que somos dependentes de Ti, que a nossa vida está em Tuas mãos. Declaramos que o Senhor é Rei. Aleluia. Dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor.
Altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de Teu nome.
é o teu nome, Jesus. Te adoramos e exaltamos o teu nome neste lugar, Senhor. Seja engrandecido neste lugar. Seja engrandecido sobre as nossas vidas. Seja engrandecido em todo tempo. Pois só tu és merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Aleluia. Oh, aleluia. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu Coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor.
Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Fogo de Deus acende em nós paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor. Fogo de Deus acende em nós paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti, ó Pai. Vamos estar ofertando a casa do Senhor Jesus. O Senhor que nos continua nos fortalecendo, cada vez mais nos abençoando. Santo Tu és, ó Pai. Ó Pai, estamos aqui, Senhor, Te adorando, Pai, Te engrandecendo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha tocar em cada coração que está aqui, Senhor Jesus, que Tua presença venha reinar sobre nossas vidas, ó Pai. É o Senhor, ó Pai, que nos dá o sustento, é o Senhor que nos fortalece, ó Pai. É o Senhor, ó Pai, que nos dá a vida. Ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles que estão assistindo também a live, aquelas pessoas que não podem vir, ó Pai, que se encontram no seu lar. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada família, cada lar. Ó Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai. Ó Pai, que quando viemos sair daqui, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar no trajeto de nossas casas. Ó Pai, que o Senhor agora venha abençoar cada pessoa, ó Pai, que vem aqui, ó Pai, ofertar a casa do Senhor Jesus. Aqueles que não podem estar ofertando, ó Pai, que o Senhor também venha os abençoar. Porque santo, santo é Teu nome, ó Pai. Ó Pai, estamos aqui Te adorando, Senhor Jesus, te engrandecendo, ó Pai. Tudo aqui, ó Pai, é para Ti, Senhor Jesus. Tudo aqui é para louvar o Teu nome. E que Tua presença, ó Pai, venha permanecer aqui. Esse fogo, ó Pai, do Santo Espírito, ó Pai, venha reinar sobre esse local. Porque santo, santo é Teu nome, Jesus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeira adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é
Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor, meu Deus, a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Amém? A graça e a paz aos irmãos que estão aqui presentes e os outros que estão nos seus lares. Feliz por estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor para aqueles que me conhecem. Sou Iron. Amém? Então, sem mais delongas, gentileza, abra suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12.
Amém? No livro de Romanos, no capítulo 12, assim diz as Escrituras: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, no livro de Romanos mesmo, nós vamos voltar um pouco até o capítulo 1, a partir do verso 18. Amém? Glória a Deus, aleluia. Assim diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém? Lemos aqui duas passagens. A primeira que lemos fala de apresentar a Deus um culto com entendimento, com razão, com conhecimento. Aqui nós lemos que o homem, ele é indesculpável diante de Deus, pois os atributos invisíveis de Deus, a própria criação, ela declara que existe um Criador. Se você olhar para os céus e contemplar a perfeição dos astros, né, a perfeição da lua em relação à terra, toda a harmonia que existe, o ar que respiramos, o mar dá aos peixes, a terra dá o alimento, a própria terra dá toda a condição do sustento. Não existe nada que o homem, porventura, possa ter criado, que ele não utilizou aquilo que Deus o deu primeiro. Então, nós somos indesculpáveis em dizer que não existe um Criador. Tem aqueles que creem que não existe um Deus, é direito deles. Mas olhar para a própria natureza e dizer que ela é fruto de um acaso, para mim é meio difícil. E como eu disse, é necessário ter esse conhecimento, essa busca do conhecimento de Deus. E vivemos tempos, hoje eu tive a oportunidade aqui, talvez não todos estivessem aqui, mas alguns conhecem, sabem, pelo momento difícil que eu passei. Né, já vimos, né, a nossa economia já vinha de uma condição difícil. Desde o ano passado, a pandemia, né, questão financeira, os preços subindo, a doença, e tudo isso nos afeta nas nossas emoções. Tudo isso afeta as nossas relações uns com os outros. Porque temos perdidos familiares, temos visto que antes estávamos ouvindo falar, e hoje estamos vendo em nossas casas, em nossas famílias, em nossos amigos. E eu fiquei desempregado, sem recurso nenhum. E eu pude testemunhar aqui como todas essas coisas nos afetam em nossas emoções, nos afeta dentro de nós, na nossa capacidade de caminhar, de viver, de interagir e até de cultuar a Deus. E teve um dia que eu falei com o pastor, falei, olha, pastor, tal dia está determinado que eu leve a palavra, mas eu não tenho condições, eu vou trabalhar, mesmo sem receber, eu ainda estava trabalhando, e eu falei com o pastor que não iria vir. E as coisas mudaram, eu tinha disponibilidade de vir, mas ele tinha escalado outra pessoa para pregar. Mas dentro do meu coração eu queria me afastar, eu queria ficar em casa, eu queria me isolar, porque todo aquele sentimento me deixou mal.
Mas quando lemos aqui em Romanos 12, fala de um culto com razão, um culto racional, com entendimento. A minha emoção, o meu corpo me dizia uma coisa, mas a minha razão me dizia outra coisa. Uma coisa que eu sempre preguei, uma coisa que eu sempre falei, independente do que aconteça com vocês, nunca deixe de congregar. Nunca deixe de congregar. E aquilo me afetou de tal forma que eu desejei não congregar. Mas a minha razão, eu disse, não, eu não posso ceder às minhas emoções. Rumei, vim para a igreja com minha família, e lá atrás Deus falou no meu coração. Tinha um irmão, falei, ô irmão, o negócio é o seguinte, sei que você foi escalado, mas é eu que vou pregar, você pode deixar que eu vou falar, tá bom? Ele falou, se é Deus que está falando, amém. E naquele dia eu testemunhei sobre essa situação. O tempo ele passou, as coisas melhoraram, hoje eu vivo uma realidade melhor, hoje eu consigo pagar as minhas contas, hoje eu consigo trazer o sustento para minha casa, hoje eu consigo dividir o pão que eu tenho, e eu me sinto bem com isso. Mas tudo é um processo de Deus em nossa vida. Lá atrás eu poderia ter escolhido, aquele dia que eu tinha a opção de ficar em casa, de me afastar, ceder às minhas emoções. Abre comigo no livro de Lucas, no capítulo 9, no verso 23. Apenas ouça. Só vou repetir isso aqui para você. Quando eu li aqui, fala assim, rogo-vos, irmãos, eu estou lendo em Romanos, mas deixa aberto no livro de Lucas, no capítulo 9, amém? Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero frisar essa passagem, não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que eu vou renovar a minha mente? Através da palavra de Deus. Agora, como que a palavra de Deus vai ser viva no meu coração se eu ceder as minhas emoções a uma situação que é verdade no nosso meio e não é algo novo, pois a sociedade já passou por guerras, por pandemias. Hoje, infelizmente, nós temos pessoas que estão em luto porque perderam alguém, tem pessoas desempregadas, hoje temos pessoas que não têm onde morar, porque com desemprego, o número de pessoas que perderam a condição de ter uma moradia cresceu também. Pessoas que não sabem mais o que fazer, isso é uma realidade. E é uma realidade que sempre esteve no nosso meio. Não como agora, mas sempre esteve. Mas a palavra diz sobre renovar a vossa mente para não vos conformar com esse século, com a realidade desse mundo. Agora vamos lá, onde que eu pedi para você abrir, por gentileza, em Lucas 9, 23. Amém? Dizia a todos, se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Essa é uma palavra aqui aos discípulos de Jesus. E nós estamos aqui hoje como a igreja de Cristo, como a noiva de Cristo e como os discípulos dele. Amém? Então, renovando aqui, renovação da mente. Precisamos trazer à memória o seguinte. No início da nossa caminhada foi nos proposto um desafio. Creio que ninguém foi obrigado, mas você foi desafiado. Eu fui. Meu colega falou comigo assim, vai lá, aceita Jesus.
vai lá e levanta a mão. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, mas eu fiz. Foi nesse mesmo lugar aqui. Vamos colocar aí mais ou menos uns 19 anos atrás. Eu ergui a minha mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Não tinha ideia do que eu estava fazendo ou o que significava aquilo para mim. Mas houve um processo, uma caminhada. E nessa caminhada eu entendi essa verdade que lemos aqui. Que eu precisei e preciso, dia após dia, negar a mim mesmo. Citei para vocês que as minhas emoções queriam ditar a minha conduta. Conduzir as minhas ações. Essa era a minha vontade. Mas por quê? Veio a minha memória. Não deixe de congregar. Você precisa também entender que você tem razão. Você tem uma compreensão. Você entende uma verdade. E mesmo se ninguém tivesse me anunciado Cristo, Ele se revelou através dos atributos dEle, através da criação dEle, através da vida. Que Ele é Senhor. Naquele dia eu vim. Naquele dia eu permiti Deus me tratar aqui. Então, meu amado, é necessário trazer à memória isso aqui. Negar a nós mesmos. Porque eu sei que tem pessoas hoje que estão sofrendo. Sei que tem pessoas hoje que estão passando por dificuldades. Antes de vir para cá, uma pessoa me ligou e falou, vem aqui. Cheguei lá, um casal em conflito. Agressão física. Um casal perdido. Quantos lares estão destruídos? Confessei aqui, eu estava aqui limpando a igreja com a minha esposa, um jovem me abordou ali na porta, confessando como o lar dele está destruído, o divórcio vindo, a dificuldade. Chega uma hora que afeta as nossas emoções, mas tem que também ter uma atitude de falar assim, eu conheço uma vírgula da verdade, por conhecer que existe um Deus, eu me desafio até Ele. Eu me desafio a negar um pouco aquilo que eu estou sentindo e caminhar até Ele, para que Ele possa fazer a obra em nossas vidas. No livro de Marcos 5:24, é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Amém? Gentileza, a partir do verso 25, eu falei 24 a 25. O Evangelho de Marcos 4, 25. Amém? Diz o seguinte: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo, nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no coração estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente de que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizia, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do mal. É uma passagem muito conhecida, essa mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. E fala que aqui houve uma cura. Existem situações em nossas vidas, como eu confessei aqui, que são passageiras.
né, as coisas, depois de um tempo, elas vão retomando o seu caminho. Do desemprego, né, vem o emprego, de algumas doenças vem a cura, infelizmente outros não são da forma que esperamos, mas aqueles que estão em volta têm um processo de lidar com essa dificuldade, com essa perca, com esse sentimento. Mas o maior desafio dessa mulher aqui não foi o fato dela ser curada. Quando você pega um ser humano, né, aquela cultura se tratando de uma mulher, o fato da sua hemorragia, ela era separada da sociedade, porque ela era dita como imunda para os outros. Ela não poderia ser tocada, ela não poderia frequentar um lugar onde outras pessoas estavam. A relação com a sua família foi afetada. E o nosso maior desafio, o maior desafio daquela mulher, era lidar com suas emoções em relação às outras pessoas. E a cura que Jesus proporcionou a ela aqui não foi apenas uma cura física, mas foi uma cura emocional, foi uma cura do coração. Porque para uma mãe não poder abraçar o seu filho, para um ser humano não poder ter contato com o outro, você pode imaginar como é difícil. Então sempre há um processo. E, infelizmente, quando passamos por esse processo, como eu confessei que agora eu estou melhor em relação ao que eu estava antes. Mas muitas vezes, quando passamos por um processo, como eu disse, cada coração é um processo diferente, cada pessoa tem um processo diferente. E precisamos permitir que Deus, Ele esteja com a gente nesse processo. Amém? E mesmo em dificuldades, eu não me senti desamparado, porque eu sou parte da igreja. Não me faltou pão, porque os irmãos me ofereceram pão. Não me faltou apoio, porque eu encontrei apoio na minha esposa, na igreja e nos meus amigos. E eu lanço um desafio para você. Se dê a oportunidade de ser igreja, se ter a oportunidade de ter amigos, se ter a oportunidade de trabalhar em equipe. Porque se diz que um cordão, né, de 3 dobras, ele é mais firme, porque se um cair, os outros 2 o seguram. E mesmo depois de todo esse processo, meus irmãos, mesmo depois de saber tudo isso, eu não estava me sentindo bem comigo mesmo. Eu não estava com aquele ânimo que eu esperava ter. E muitas vezes na vida é assim. Alguns, depois de passar por uma tribulação, de vez continuar perseverando, de vez continuar buscando, desanimam ou se acomodam. No meu caso, eu me senti um pouco acomodado, me senti um pouco tranquilo demais. E quando você está tranquilo demais, quando está tudo calmo demais, aí vem a preocupação, porque lá na frente sempre vai ter mais vento, lá na frente sempre vai ter mais dificuldade. Eu conversando com a minha esposa, que agora eu preciso buscar a direção de Deus. E nós precisamos buscar a direção de Deus em qual sentido? Deus, lá atrás, eu passei por aquilo. Mas eu estou aqui hoje. Mas eu sei que lá na frente vai ter novos desafios. E isso é algo comum da vida, do dia a dia. Vai haver doença, vai haver dificuldades, pois vivemos num mundo a qual não devemos conformar com ele. Não foi o que lemos em Romanos 12? Então, o Senhor não nos tira do mundo, mas Ele nos guarda do mundo. E como o Senhor nos guarda do mundo? Quando renovamos nossa mente nele. Quando entendemos que temos que prosseguir e continuar aprendendo do Senhor. Sendo igreja, trabalhando em equipe, servindo uns aos outros, contando uns com os outros, na direção do Espírito Santo. Aí entra o que devemos valorizar. Porque uma coisa é eu proporcionar pão para minha família. Mas o maior desafio não é ter um pão sobre a mesa. O maior desafio é ter família. Vocês estão entendendo? O maior desafio não é ter um carro para me locomover da minha casa aqui. É quem vai estar do meu lado. Porque o carro é um objeto inanimado. Ele tem um motor, ele tem componentes que ele pode funcionar ou não. Mas
precisamos deixar de valorizar as coisas erradas e aprender a valorizar certas, que são pessoas, que é a família. Amém? Precisamos entender esse contexto. Como eu falei aqui, o jovem que me abordou ali, problema familiar. Pessoa que me chamou lá, problema familiar. O nosso maior desafio é lidar com pessoas, é ter comunhão com pessoas, porque emprego vem, emprego vai. As roupas envelhecem. O carro que foi comprado, que foi novo há 10 anos, hoje já tem 10 anos de uso, então já não é um carro bom, né? Traduzindo, com o tempo ele perde valor, mas o ser humano, com o tempo ele não perde valor. Vocês estão entendendo? Então hoje o nosso maior desafio como igreja é entender que existe um processo de Deus em nossa vida e temos que permitir que Deus nos trate dentro do processo, que, como eu li aqui, essa mulher do fluxo de sangue, eu creio que a maior felicidade dela, depois de ser curada, é reunir com a família. Né? Porque os recursos delas o recurso dela foi embora com os anos. Que muitas vezes nós nos apegamos a quê? A ter uma boa condição, né? A proporcionar a minha filha, ela está ali, né? Boas roupas, bom alimento. Mas isso também muda. Mas hoje os pais estão perdendo o contato com os filhos. São estranhos dentro de casa. E precisamos buscar esse equilíbrio em Deus, entre as nossas prioridades. Amém? Família. Oramos pela família. Rogamos pela família. Quer ver um exemplo interessante? Eu sou doador de sangue. Normalmente, de entre 3 a 4 meses, o Hemomina sempre me liga para fazer uma doação específica por causa do meu sangue. Todos nós aqui, quando vai fazer uma doação, quando a pessoa recebe, ela não pergunta se aquela pessoa que doou era branco, se era negro, se cria em Jesus ou se não cria, se tinha dinheiro ou não tinha, porque é o sangue que está aqui dentro. A vida de Deus dentro de nós está aqui correndo em nosso sangue. Se você parar para pensar, quando você realmente precisa de alguém, se você vê um morador de rua, quando alguém oferece para ele um alimento, ele não pergunta de onde veio o alimento. Ele o aceita porque ele está com fome, não é verdade? E precisamos entender isso. A sociedade ela está muito indiferente uns com os outros. Por isso, precisamos de uma vida com Deus. Dentro do equilíbrio do que precisamos é valorizar a família, vida com Deus. Como eu disse, as nossas emoções muitas vezes querem ditar ou determinar a sua conduta. Mas se você tem consciência de quem é Deus, entenda, hoje, para mim é um desafio muitas vezes que as pessoas conversam comigo, né? Eu sei que tem muitas pessoas em casa, eu não sei como você pensa, fala assim, eu não preciso de igreja mais, eu consigo servir a Deus do meu jeito. E quando lemos as Escrituras, a gente vê que Deus, Ele especificou a forma que quer que adore. Ele fala sobre congregar. Sabemos que o tabernáculo de Deus não é um tabernáculo terreno, como cantamos aqui, né? Ser verdadeiros adoradores, adorarão o Espírito em verdade, porque o nosso tabernáculo ele é nos céus. Isso tudo aqui é passageiro. Aqui não há perfeição, a perfeição está lá. Mas por isso que ele determinou, outra coisa que eu sempre falo em minhas pregações, no passado havia um povo, hoje existe uma igreja, com pessoas. Eu falei aqui, eu testemunhei aqui para vocês, que eu encontro apoio na igreja, eu encontro tudo aquilo que eu preciso. E não são pessoas perfeitas, mas o inimigo muitas vezes ele quer introduzir na mente das pessoas que eles não precisam congregar mais. E eu confesso para você, irmão, isso é uma mentira do diabo. Porque quando eu começo a buscar a minha vontade, eu entendo que eu não preciso do Tiago, do Richard, eu entendo que eu não preciso do Juninho, que está em casa, né, Júnior? Por quê? Porque eu me apego ao meu eu, à minha capacidade, ao meu talento, o que eu quero.
E aí eu deixo de valorizar o que é importante. Como eu falei, família, vida com Deus, caminhar com a igreja. Um dos maiores desafios hoje é ter o equilíbrio entre tudo isso e o trabalho. Por quê? Eu disse que o trabalho ele vem e vai. Deus abençoe que você consiga ter uma estabilidade no seu trabalho, mas muitas vezes não é assim, não é verdade? E quantos muitas vezes abrem mão da comunhão com a igreja, da comunhão com a família, com os filhos, por um trabalho? Onde que está o equilíbrio? Outra coisa, serviço. Eu falo serviço no sentido de que, quando lemos lá em Lucas, a palavra foi destinada, ou o contexto ali, está falando aos discípulos. Se nós somos discípulos de Jesus, então quer dizer que nós somos servos, correto? Se eu sou servo, eu tenho que servir. Então, se eu tenho que servir, onde estão os frutos do meu serviço, da minha obra? Porque a obra ela não está somente dentro do contexto de ser igreja, mas dentro do contexto do testemunho da minha vida lá fora. Entre a forma que eu trato os outros, entre a forma que eu consigo dividir o que eu tenho, porque muitas vezes eu quero para mim, e realmente eu quero coisas para mim, mas se eu não sou capaz de dividir o que eu tenho com o meu irmão, ou até com um estranho, tem alguma coisa errada. E nosso maior desafio hoje, em tempos de dificuldade, é testemunhar em nossas vidas Cristo em ajudar o nosso próximo. E quem que é o seu próximo? Aquele a qual você se compadecer dele. Outra coisa que eu disse aqui, há dias atrás, nós estamos tão insensíveis às pessoas que já não conseguimos mais nos compadecer uns dos outros. Estamos insensíveis com a dor do próximo. Porque eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer isso, eu tenho horário, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Espera aí. Eu já não tenho mais nada dentro de qual sentido? Eu não entreguei minha vida a Jesus, eu não neguei a mim mesmo. Então o que eu tenho já não é mais meu, mas ele pertence ao Senhor. O Senhor diz que somos mordomos, não é verdade? E que um dia ele vai chegar e vai falar assim: olha, Aaron, eu te dei algo para você cuidar, agora eu voltei e quero fruto, eu quero lucro daquilo que eu te dei para você cuidar. Onde está? Aí eu te pergunto, o que Deus permite vir na minha mão é meu ou é dele, para a obra dele? Para servir ao meu próximo, para cuidar da minha família, para ter comunhão com os meus irmãos. Vocês estão entendendo? Vai chegar uma hora que ele vai voltar. E ele vai cobrar de nós aquilo a qual ele nos permitiu ter. Eu tenho um carro, eu estou servindo o Senhor com o meu carro. Eu tenho um emprego, eu estou servindo o Senhor com o meu emprego. Eu tenho uma família, eu estou servindo ao Senhor com a minha família. Deus me permite conhecer pessoas, eu estou servindo ao Senhor quando eu conheço essas pessoas. Fica aí uma pergunta para você. Como eu disse, o nosso maior desafio é entender esse equilíbrio, porque as dificuldades vêm e vão. O emprego, ele vem, ele vai. Temos sol, mas não tem 4 estações no ano? Agora no meio do ano vem os ventos, o frio, tem que cuidar das crianças, aí os problemas respiratórios, não é verdade? E precisamos entender isso, que na vida as coisas vão caminhar. Mas o que é mais importante na sua vida? Temos pessoas aqui em determinada idade que eu creio que hoje a coisa mais valiosa não é um bom tênis, não é uma camisa de marca, mas é olhar e ver os filhos, os netos criados, é colher o fruto de anos de trabalho e ver que conseguiu cuidar bem da sua família. Porque se Deus nos permitir chegar lá, é isso que vai trazer felicidade no nosso coração. Não é, irmão? Que Deus possa continuar abençoando o irmão, para que ele possa, em Deus, colher esses frutos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
e que nós possamos entender essa verdade, amém? Oração. Quando Jesus ele ora pelos discípulos, uma coisa ele pede, né? Como eu falei aqui, que o Senhor os guarde do mundo. Nós vivemos nesse mundo. O nosso maior desafio dentro disso aqui que eu estou colocando, dentro desse contexto, é buscar essa direção de Deus no sentido de que Jesus ele orou por nós antes de partir, antes da cruz. Ele orou pelos seus discípulos. E ele fala que o discípulo é aquele a qual cumpre a sua palavra, aquele a qual não olha para trás, aquele que aceita o desafio. E como igreja, esse desafio, essa verdade, ela só é real quando estamos juntos, quando permitimos Deus trabalhar em conjunto. Amém? Mateus, no capítulo 13. Amém? A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 70, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais abaixo aqui nós vamos ler que Jesus depois ele dá uma explicação aos seus discípulos sobre essa parábola. Nós sabemos aqui que a terra é o nosso coração, e que a semente é a palavra de Deus. Fala de uma semeadura. Quando a palavra de Deus, como aqui estamos fazendo, ela é semeada em nossos corações, quando ela é, no nosso dia a dia, ela é semeada, fala de algumas situações, né? Uma que cai à beira do caminho, uma que cai, né, sobre o solo rochoso, uma que cai entre espinhos e uma que cai em boa terra. Então, o maior desafio aqui não é a semente, não é a palavra. É como está o nosso coração receptivo à palavra de Deus. Como eu falei aqui, muitas vezes as nossas emoções afetam a nossa compreensão, afetam o nosso sentimento, né? Dói aqui dentro. E muitas vezes a palavra de Deus que está sendo semeada, plantada, né, no nosso dia a dia, ela não tem encontrado lugar de dar fruto em nosso coração. Lemos lá em Romanos que é necessário renovar a nossa mente pela palavra, pelo conhecimento de Cristo. Mas eu conhecer Cristo é uma verdade. Eu sei de uma verdade. Eu sei que eu não devo roubar. O próprio ladrão sabe, né? A própria pessoa que trai, ela sabe que não deve trair. Aquela pessoa que mente, ela tem consciência que está mentindo. Ela conhece essa verdade, mas essa verdade não tem vida no coração dela, porque ela pratica sem ter nenhum remorso, sem sentir o peso dessa verdade. Porque
é necessário que a palavra tome vida ao nosso coração para que, ao renovar a nossa mente, conseguimos compreender isso. Porque se a palavra não tiver vida em nós, vamos estar vazios. E na hora de renovar a nossa mente, na hora de buscarmos esse alimento de Deus, é conhecimento. E muitas vezes, até quando estamos aí pregando, né, compartilhando de Deus em todos os lugares, você vê pessoas que conhecem toda a Escritura, mas a palavra deixou de ter vida no coração dela. A palavra deixou de ser viva, ela já não dá mais fruto. Ele conhece, né, sobre muitas verdades, mas ele não consegue praticar a verdade porque ela já não tem vida nele. Eu falei aqui sobre o contexto da vida e o equilíbrio a qual precisamos ter. Por quê? Porque o nosso coração, não tem como eu deixar as minhas emoções lá no meu trabalho, chegar em casa e achar que aquilo não está aqui dentro. Não tem como eu chegar aqui hoje diante de vocês. É o mesmo Iron que está em casa com a Alane, é o mesmo que está no trabalho, é o mesmo que tem comunhão com os irmãos, é o mesmo que eu tenho comunhão com os meus familiares. O coração é o mesmo, eu não consigo dividir ele em pedacinhos e usar ele de forma fragmentada. E muitas vezes o nosso coração, as nossas emoções, como eu falei, existe um processo, precisamos tratar dele para que a palavra venha dar fruto em nosso coração. Porque uma árvore ela é conhecida pelos frutos. Você pode olhar uma árvore, ela pode ter lindas flores, mas vai chegar uma hora que as flores vão murchar e vão cair. E onde está o fruto? Se a árvore não der frutos, é só uma árvore. E Deus ele nos colocou como uma árvore que deve dar frutos, frutífera. Não é verdade? Porque como somos mordomos e um dia ele vai nos cobrar, ele também diz que o machado já está posto. E que se não demos frutos, vamos ser cortados. Vai chegar uma hora que vamos ser cobrados por aquilo a qual assumimos a responsabilidade. Eu disse que eu não tinha consciência quando eu aceitei Jesus, da responsabilidade. Mas com o tempo eu passei a entender essa verdade. E eu tive que fazer uma escolha, em dizer, falar, olha Deus, humanamente falando eu sei que eu não consigo, mas por causa da Tua palavra, por causa da Tua graça, que se manifestou em Cristo Jesus naquela cruz, eu sei que eu posso, porque o Senhor, o Teu Espírito em mim é que me capacita. E mesmo quando eu pecar, eu sei que o Senhor é fiel e justo para me perdoar e me erguer. E nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele sabe o que Ele me fez? Ele me mostrou pessoas iguais a mim, pecadores, pessoas que têm dificuldade, pessoas que têm problema, e falou, são essas pessoas que eu vou usar para cuidar de você. São essas pessoas que você vai caminhar junto. E eu entendi que essa é a vontade de Deus e estou caminhando nela. E os desafios estão aí. Mais embaixo, no verso 10, na continuação da parábola, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábola? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é isso concedido, pois ao que tem lhe será dado, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados.
Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes, e não viram, e ouvindo o que ouvistes, e não ouviram. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. Vamos dar uma pausa aqui. Jesus aqui ele estava falando para os discípulos dele e para a multidão. Ele fala que a multidão, ele fala em parábolas por ela, cumprindo a profecia de Isaías, que a multidão tinha o coração endurecido. Por isso não podiam compreender a parábola, as palavras de Jesus. Mas aqui ele diz o seguinte: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo. Não, vamos voltar aqui. Só um instante. Aqui, ó, no verso 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Amém? Mas àqueles não lhe és concedido. A pergunta é, como eu falei aqui dentro do que eu estou falando, questão de contexto de vida, a questão de identidade, porque eu falei que lá em Lucas, ele propõe aos discípulos: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. E para você ser um discípulo de Jesus, você tem que negar a si mesmo. Você ter uma vida com Deus, você não vai deixar de sentir como os outros sentem, você não vai deixar de sofrer ou passar tudo que qualquer pessoa passa. A diferença é, eu opto, mesmo em meio à minha dificuldade e às minhas adversidades, a negá-las para servir o Cristo. Porque eu não deixo de sentir, mas eu escolho porque eu tenho consciência de que Ele é Senhor. Isso para mim é suficiente. Quando lembramos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante da fornalha, ele falou: se Deus quiser me salvar, Ele salva. Se Ele não quiser me salvar, Ele não salva. A questão é, eu entendo que Ele é meu Deus e eu não vou negá-lo. E não vou adorar a estátua de ouro. E assim eles fizeram. Deus, naquele momento, os livrou da fornalha. Mas eles tinham consciência que, salvando ou não, eles adoravam o Senhor e pronto. É mais ou menos isso. Eu tenho consciência de quem é Deus. Então não interessa como o mundo caminha, não interessa qual que é o problema, não interessa se hoje eu tenho ou se eu não tenho, se eu sinto ou deixei de sentir. Eu escolho servir a Deus ou não escolho. Agora, se eu tenho condição ou capacidade, eu não sei. Se eu tenho força, também eu não sei. Uma coisa eu sei, que Ele me ajuda, que Ele me sustenta, que Ele cuida de mim, que a bênção dEle está sobre a igreja, que o Espírito dEle está sobre os servos dEle, que os profetas não se calaram. Pelo contrário, Deus tem levantado os seus profetas para falar por parte dEle. Que Deus ele tem usado a sua igreja, que Deus ele tem usado pessoas nos dias de hoje. E é aí que eu me encaixo, é para aí que eu vou, é nesse meio que eu vou ficar. Porque eu entendo que se é nesse meio que a bênção de Deus está, que tem usado os ministros, tem usado os pregadores, tem usado o seu servo. Então, peraí, por mim mesmo eu sei que eu não posso, mas é nesse povo aí que Deus tem usado, e é aí que eu vou ficar, é aí que eu vou caminhar, amém? E é aí que eu vou começar a dar fruto, porque às vezes a árvore ela tem que ser podada, você tem que mexer ali no solo, tem que ser cuidado. E como que eu sou cuidado? Quando eu me permito ouvir vocês, quando eu me permito aceitar a exortação, quando eu me permito ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, porque os discípulos, eles têm que ter essa característica, que Jesus ele diz, a condição é a seguinte, que discípulo é o que obedece, não é o que eu vou na igreja, eu uso uma Bíblia, falo que sou crente, não, é o que obedece, é o que serve, é o que divide, é o que nega a si mesmo, amém? Por isso é necessário uma caminhada. Porque em seguida ele fala aqui, no verso 19,
a todos os que ouvem a palavra do reino e a não compreendem, o que acontece? Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então, se eu sou orgulhoso e tenho o coração duro, eu fico cego de entendimento. Aí o que acontece? A palavra é semeada, mas vem aquele, o maligno, e rouba a palavra do meu coração, e ela não traz vida. Se ela não traz vida, eu não sou curado. Se ela não cumpre aquilo que ela tem que cumprir no meu coração para dar o fruto, eu continuo cego, eu continuo perdido. Em seguida, verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, é o que tem mais acontecido, ou a perseguição, por causa da palavra. Vocês estão entendendo? Por causa da palavra. Quando recebemos a palavra de Deus, ela traz um desafio em nossas vidas. Como eu falei, não devemos nos conformar com o mundo, porque o que o mundo ele nos induz a fazer é diferente. E quando você recebe a palavra com alegria, vai vir aí o desafio da obediência. Porque eu falei de um convívio, eu falei de lugares que você precisa estar, trabalho, família, amigos, estudos. E quando você permite a palavra vir no seu coração, vai vir a perseguição, vai vir a angústia, vai vir os desafios. Mas se o seu coração logo, por causa dessa perseguição, por causa dessa responsabilidade da obediência, a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Como eu disse, o que é mais importante? Pessoas, família. Daqui a 10 anos eu não tenho mínima ideia como eu vou estar, mas eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos. Mas eu não quero chegar daqui a 10 anos e falar assim, olha, me tornei bem sucedido, tenho a minha casa, tenho o meu carro, tenho o meu bom emprego. Mas olhar e falar assim, mas essa aqui não é minha esposa, a qual estava casado com ela anos atrás. Esse aqui não são os meus amigos. Vocês estão entendendo? Os cuidados do mundo muitas vezes nos iludem com aquilo que foi construído de forma errônea na nossa mente do que é ser bem-sucedido. Uma pessoa bem-sucedida não é aquela que tem um bom carro, um bom emprego. Uma pessoa bem-sucedida é aquela que tem Jesus no coração, que ama a sua família, que serve com alegria, que entende o que é servir. Quando olhamos para a pessoa de Jesus, quais foram os bens que Jesus deixou? Nenhum. Quantas igrejas Jesus abriu? Nenhuma. O que Jesus deixou? Vidas transformadas. Ele não deixou um ministério terreno, ele não deixou construções, ele não deixou escrituras, ele não deixou nada disso. Ele deixou obediência a Deus. Em toda a sua vida foi uma vida humilde. É o nosso maior exemplo, humildade. Caminhe na medida que você consegue caminhar. Porque muitos têm dado passos além da sua perna e têm caído. Muitos têm preocupado com coisas que não devem se preocupar, porque acha que o padrão do mundo exige isso. Nós não caminhamos segundo o mundo e não limitamos segundo o mundo. Eu até compartilhei com o irmão, falei com ele que fiquei um mês sem televisão, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Ele ficou bravo comigo, irmão, isso não pode, porque você não falou comigo. Eu falei, não, tem coisas que vão acontecer. Eu não me apego a isso. Se tem condição, tem. Se não tem, não tem. Agora, se nós nos convencemos que eu tenho que ter essas coisas, eu me perco. E a coisa de mais valor não é ter uma televisão para assistir com a minha família. É conseguir ter comunhão com a minha família sem televisão.
É conseguir ter comunhão com minha família sem o celular, sem internet. O maior desafio é ter lá, às vezes, arroz com ovo para comer, mas estar com minha família. Isso que é importante. Porque tem dia que vai ter picanha, mas tem dia que vai ter ovo. Mas o importante é com quem eu estou, amém? Em seguida, ele fala: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz 100, 70 e 30 por 1. Amém? Então que a nossa oração nessa noite seja para que Deus, que Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Né? Eu lembro do Rodrigo, ele costumava dizer, esse aqui é o coração do judeu. Não é o que bombeia o sangue. É a sua mente que é o seu coração. Que Deus possa endireitar a nossa mente e o nosso coração. Amém? Vamos fazer essa oração? Senhor Deus, em nome de Jesus, estou aqui juntamente com os meus irmãos, com a tua igreja, com aqueles que nos ouvem, e que o Senhor possa sondar o nosso coração, a nossa mente, que o Senhor possa endireitar as nossas veredas. Senhor, se o Senhor vê lá na frente se existe algum caminho mau, porque muitas vezes eu não vejo, que o Senhor possa endireitar, que o Senhor possa ser o nosso escudo e a nossa espada, que o Senhor possa ser o nosso sustento, o nosso alimento, que a nossa dependência não seja no dinheiro, nas roupas, no alimento, pois todas essas coisas são passageiras, mas que aquilo a qual possamos ansiar e entender que acima dessas coisas terrenas que nós precisamos ter um coração tratado, curado pelo Senhor, que o Senhor possa achar em nós uma boa terra, e que o Senhor possa nessa noite encontrar corações a qual o Senhor possa tratar, trabalhar. Irmãos, em nome de Jesus, que você possa permitir Deus tratar o seu coração, para que ele venha, para que seu coração venha se tornar uma boa terra. Deus, em nome de Jesus, repreende o maligno, que toda palavra contrária à tua vontade, que toda ministração, que todo pensamento contrário ao Senhor venha cair por terra, para que tudo aquilo que foi ministrado em nossa mente, em nosso coração, que não for da vontade do Senhor, venha cair por terra, para que a nossa mente seja renovada com o conhecimento de Cristo Jesus. E o Senhor também diz aqui que o Senhor se revela aos seus, e que nós possamos ter essa compreensão de permitir sermos teus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vocês entenderam essa revelação? Que Jesus, ele se revela aos seus? A palavra está aqui, é para todos, mas ela é revelada para aqueles que abrem o coração diante de Deus, para aqueles que se desafiam diante de Deus, para aqueles que falam: Deus, eu sei que o Senhor não tem íntimos, mas eu vou dar um passo de fé. Por mais que eu não estou conseguindo, mas vou dar um passo de fé na sua direção. Aí é onde que Deus se revela, é onde que Deus ele traz entendimento aos nossos olhos. E ele, muitas vezes, ele não vai mudar a sua história. Deus ele vai mudar você. Porque o mundo, ele não vai mudar, ele jaz no maligno, ele está caminhando para a ruína. Se você ler, se você pesquisar, você vai ver em outros países, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é proibido. E hoje você tem essa liberdade. A gente não sabe o dia de amanhã se nos vai ser permitido fazer o que estamos fazendo hoje. Professar a nossa fé. Escolher deixar Deus nos tratar ou não. Em muitos lugares é imposto. É daquele jeito. Então que hoje você venha permitir que Deus ele trate o seu coração. Em nome de Jesus. Amém? E eu sempre digo,
né? Aqueles que aqui estão e aqueles que aqui não estão, né? Estamos aqui prontos a dividir, a ajudar uns aos outros. Nos procure. Eu sei que porventura tem pessoas que possam estar passando dificuldades, precisam de uma palavra de ânimo, que precisam de ajuda, precisam ser ouvidos. Venha, vamos caminhar junto, vamos trabalhar junto. Porque se aquilo que você precisa é a palavra, ela está sendo ministrada. Mas se você precisa de pão, então é pão que temos que te oferecer. Você precisa de um abraço, é o abraço que queremos te oferecer. Vocês estão entendendo? Mas é necessário você dizer. É necessário você abrir os seus lábios e confessar. Erguer a sua mão e falar: Deus, eu preciso de ajuda. Igreja, eu preciso de ajuda. Às vezes a igreja ela é mal vista por causa desses detalhes, mas diga, nos procure, amém? Ou você que está em casa, ou você que está aqui, pode procurar o pastor está ali, amém? Pastor? Então vou passar a palavra para ele finalizar, que Deus possa dar crescimento a essa palavra em nossos corações, amém? Amém, glória a Deus. Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Você também que está em casa, guarde essa palavra no seu coração. O Aaron falou algo muito forte aqui, né, sobre Jesus, que Jesus, ele deixou para nós o quê? Os irmãos entenderam? Que Jesus deixou transformação, salvação, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de postura. E às vezes parece um pouco chato a gente enfatizar, a gente fala de família, todas as vezes que a gente vem ministrar a palavra, que a gente fala de família, Deus vem falando conosco a todo tempo, mas é porque a igreja, ela é a extensão de quê? Da nossa casa. Se estamos bem com a nossa família, estamos bem na igreja. Então que você possa cuidar dos seus, que você possa abraçar os seus, e se você precisar de um abraço, estamos aqui, né? Todas as vezes que eu precisei da igreja também, eu me senti acolhido, e que você possa se sentir acolhido também em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Kaique, quem conhece o Kaique aqui? Amém? Pessoal do Juntim, a Ellen pediu para que a igreja orasse por ele, porque ele está indo agora para a Bahia, né? Agora à noite, eu não sei se ele foi, eu não sei se ele ainda vai, mas eu sei que ele está indo agora à noite, né? Que Kaique, que você possa receber a oração da igreja, vai em paz, vai com Deus, e que se for da vontade do Senhor, que os seus sonhos sejam realizados em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, quarta-feira estarei aqui orando, quem quiser, né, participar da nossa oração, venha, né? Está sendo bênção. Às vezes o Senhor, ele nos proporciona, todas as quartas-feiras, algo diferente, um bate-papo, uma oração, é muito sadio. Sábado, novamente, e domingo também estaremos aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então levantem as mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo ser com toda a igreja do Senhor, que diz, glória a Deus.